Finalmente conseguimos estar de volta aqui no canal Lanterna. Queremos pedir desculpa, né, pela falta de vídeo agora nas últimas semanas. Parafraseando o Louco Abreu, quem tem que pedir desculpa é quem come mulher dos outros. Desculpa só pede quem rouba, ou quem come mulher de outro. Bora, artilheiro, bora, 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 futebol o ano inteiro. Bora, 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 ver o campeão. Finalmente de volta aqui no canal Lanterna. Infelizmente não conseguimos gravar agora nas últimas semanas devido ao nosso fim de período, né? Somos 2 universitários, mas finalmente estamos de volta e vamos com tudo. Nesse vídeo a gente vai comentar um pouco sobre como está a classificação do Brasileirão depois dessa volta pós-mundial e o que a gente projeta para cada time, né, aí pra frente, como que vai ser. Então já comentando um pouquinho sobre o Cruzeiro, né? O Cruzeiro que antes do Brasileirão parar, já tinha demonstrado que estava começando a praticar, né, o esporte, porque antes não estava conseguindo ganhar partidas, né, apesar de ter contratado vários jogadores. Mas agora o Cruzeiro embalou, tá em primeiro. Apesar do Flamengo e o Palmeiras estarem atrás com jogos a menos, o Cruzeiro mostrou que vai lutar até o final do campeonato, né, pelo título do Brasileirão. O Cruzeiro está se mostrando um time muito bem treinado, na minha concepção, porque antes do Mundial, tava assim um time com certas deficiências, mas eles aproveitaram bastante o mês parado, né, para excelentes treinamentos, para terem excelentes treinamentos e conseguirem evoluir a parte tática do time. Até o próprio Gabigol, né, que estava sendo bem questionado antes do Mundial, agora tá lá jogando bem, mesmo sendo reserva, tá entrando bem, conseguiu fazer 2 gols aí na outra partida. Tudo bem, um de pênalti, mas, pô, comum, normal, né? Até isso ele tava perdendo no começo da passagem dele pelo Cruzeiro. Então, E falando em Gabigol, né, não tem como a gente não citar o titular do time, o Caio Jorge, né, artilheiro do Brasileirão. O quanto de bola ele tá jogando é brincadeira, né? pra mim, ele é o melhor jogador do Brasileirão hoje. Talvez do ano inteiro. Ele vinha assim apresentando um bom futebol mesmo com o Cruzeiro embaixo. Agora com o Cruzeiro em alta tem tudo para potencializar esse desempenho dele. E já que a gente falou de Gabigol, né, já vamos começar a falar de Flamengo. O Flamengo que mais um ano ali no topo, brigando por títulos novamente. O Flamengo é um dos times que, depois de ter passado por aquele momento que saiu ganhando tudo, conseguiu se manter, né, entre o topo. Não foi, por exemplo, como, sei lá, o Fluminense igual a Libertadores, no ano seguinte já estava brigando para não cair. O Flamengo conseguiu sempre continuar ali no alto, classificado para as oitavas da Libertadores, oitavas da Copa do Brasil. O Flamengo tá com uma partida a menos, né, do que o Cruzeiro e conseguiu ganhar na última partida de virada, quebrando um tabu, né, na casa do Bragantino. Foi uma partida que foi ganhada muito na individualidade dos jogadores. O Flamengo estava com um time muito moroso, conseguiu fazer assim um empate, mas depois da entrada do Vinha, né, que tá voltando de lesão, tá ganhando ritmo de jogo, e da joia da base, o Alacian, o time mudou completamente e conseguiu achar a virada com um gol no finalzinho do Wesley, né, que tá se despedindo do time. E 2 coisas que não tem como a gente deixar de falar, né? O Flamengo tá contratando praticamente o time inteiro, só de europeu já. O Flamengo tá muito perto de ter um 11 inicial composto completamente de jogadores selecionáveis para a seleção. Se você for parar para pensar, o Emerson Royal é sim um jogador de seleção brasileira, tá saindo o Wesley, que também é um jogador de seleção brasileira. Vamos combinar que hoje em dia qualquer um tá virando jogador de seleção brasileira, né? O negócio tá difícil. Mas pela fase, o Wesley se merecia, talvez não o Emerson Royal nos momentos que ele foi convocado, que ele talvez seja um pouco questionado demais, né, nas passagens deles pelos últimos times. Mas sim, o Flamengo tá montando uma seleção no sentido mais estrito da palavra, que são jogadores que jogam nas seleções dos próprios países. Então assim, o Flamengo tá com um time muito bom pro decorrer do campeonato e tem tudo para brigar pela primeira posição e talvez até ganhar 3 títulos esse ano, além do Carioca, que já ganhou no começo do ano. E aí, seguido, né, em terceiro e quarto, tem 2 times paulistas, que tá surpreendendo, o Bragantino, que desde que entrou a Red Bull no Bragantino, acho que tá sendo a melhor temporada do Bragantino no Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras, né, que é outro time que também consegue se manter ali no topo. E é o que eu comentei antes, o Palmeiras tá com jogos a menos, tem tudo para poder passar o Cruzeiro. E é isso, 2 times paulistas que estão ali em cima, botando em risco, se o Cruzeiro e o Flamengo derem mole. Sim. O Palmeiras, inclusive, ganhou do Fluminense de virada na última rodada. O Fluminense saiu na frente com aquele pênalti que foi meio bizarro. Eu achei meio mole temerário. Do zagueiro, meio mole. Tava pra ele... Teria juiz que não marcaria aquele pênalti, mas dava pro zagueiro ter tomado mais cuidado. O zagueiro não, né? Era o Facundo, né? Sim, o defensor foi realmente meio temerário. O Cano conseguiu abrir o placar naquele pênalti, mas depois o Fluminense apresentou muito pouco para conseguir ganhar a partida, né? Teve uma falha bizonha do Fábio,
que não costuma falhar desse jeito, se apresentou muito bem durante o Mundial, mas agora no decorrer do Campeonato Brasileiro não está desempenhando o melhor papel dele. E falando em Fluminense, o Fluminense perdeu agora a sua peça principal, né, do time. Muito se falava sobre o Arias, sobre ele não conseguir... ele não continuar no Fluminense depois do belo Mundial que ele fez, né? Eu achei até injusto ele não estar entre os 3 melhores jogadores do Mundial, porque o que o Arias jogou no Mundial foi brincadeira. Mas é isso, uma coisa que se imaginava que ia acontecer há muito tempo, aconteceu agora. E o Fluminense ainda não teve reposição para isso, né? Teve o Soteldo que chegou durante o Mundial machucado. Agora que ele tá começando a jogar algumas partidas como titular. Se não me engano, essa semana foi a segunda partida dele como titular, nessa partida com o Palmeiras. Os rumores sobre contratações do Fluminense estão bem fracos. Então, nada faz a gente acreditar que vai ter algum jogador que vai conseguir suceder o Arias, não. Não, e eu acho que o problema é muito institucional pro Fluminense, porque dinheiro agora eles têm, porque foi o brasileiro que mais conseguiu grana vindo do Mundial por ter chegado tão longe, mas ainda não tem perspectiva de melhora para um time, nem de reposição pro Arias, que era o jogador mais importante do clube, e eles não tiveram esse pensamento de reposição no momento correto. Eu acho que o Arias, além de ser a referência técnica do Fluminense, era também uma cola que unia o time, né? Parece que eles todos sentiram muito a saída do craque. Parece que o time desandou um pouco depois do Mundial, muito por conta da iminência da saída dele e agora da saída concretizada. E essa questão, pra gente também encerrar, né? Esse caso pro vídeo não ficar com 1 hora... Essa questão do Arias ser a cola ali do time, eu diria que é literalmente, porque, como a gente falou durante os vídeos do Mundial, o Fluminense tinha e tem um meio-campo bem fraco. A transição do Fluminense do campo defensivo para a parte ofensiva é muito lenta. Inclusive, no final da partida do Fluminense e do Palmeiras, a torcida começou a vaiar porque eles queriam velocidade para poder tentar arrancar o empate e o time ficava trocando passe na defesa. E quantas vezes a gente já viu o Arias pegar essa bola lá na defesa e sair correndo e driblar meio time, apesar de ele não ser um jogador com dribles plásticos, ele fintava muito bem, né, aqui no Brasileirão. E ele, geralmente, ele fazia essas jogadas, puxava da defesa até o terço final do campo e participava de praticamente todos os gols, né? Às vezes não com assistência, mas criava a jogada em si. Sim. E agora, né, a gente vai falar um pouco sobre o próximo na lista de classificação do Brasileirão, o Botafogo, que na última partida jogou contra o Sport e conseguiu ganhar. Foi uma partida que o Botafogo exerceu sua superioridade, né, pelo jeito, e conseguiu ganhar de 1-0. Botafogo, que depois do Mundial tá ainda parecendo que tá querendo encaixar um pouco melhor o time, perdeu o Igor Jesus, né, assim que Jair também. Sim, assim que a participação do Botafogo acabou no Mundial, eles já foram pro Nottingham Forest. E parece também que está caindo no mesmo caso do Fluminense, que falta alguma coisa para exercer um moral no time, que parece que perdeu um pouco a mentalidade de saber jogar futebol da maneira que eles apresentaram no próprio Mundial. O Botafogo é uma equipe que esse ano ainda não conseguiu engrenar, né? Antes do Mundial, o Botafogo estava em uma posição não tão boa assim, estava bem ali pelo meio da tabela. No Mundial, demonstrou que tinha mudado sua mentalidade depois daquela vitória com o PSG, mas depois, na partida da demissão, né, do Renato Paiva, que foi aquele jogo com o Palmeiras, que o Botafogo, não diria que jogou de forma covarde, mas poderia ter jogado sim de forma diferente. Inclusive foi esse o motivo do Textor ter mandado o Paiva embora, porque ele queria um time ofensivo, não estava jogando contra um europeu para poder jogar desse jeito tão cuidadoso assim. Mas é isso, o Danilo agora, por exemplo, o Danilo volante que ex-Palmeiras está chegando agora no Botafogo e para tentar ajudar um pouco esse time, porque esse time do Botafogo tá bem longe de ser o time que ganhou o Brasileiro e Libertadores, não tem mais aquela mesma capacidade ofensiva, tanto por essa saída do Luiz Henrique, do Almada, do Júnior Santos, mas também por essa troca de técnicos, né? Porque você mudar, sair de um tipo de esquema de jogo ofensivo do Arthur Jorge para ir para um esquema um pouco mais retraído com o Paiva, e agora pegando um técnico que não tem tanta experiência, a gente ainda está observando ainda o que o Ancelotinho tá armando, o jeito que ele tá armando o Botafogo. Então, tipo assim, o Botafogo precisa de tempo, treino, pra gente poder observar se o Botafogo vai engrenar de vez ou se vai continuar nesse marasmo. O outro carioca que jogou nessa semana foi o Vasco, apesar de não jogar pelo Brasileirão, fez o jogo de volta contra o Independente Del Valle pela Sul-Americana,
Um jogo que era muito difícil, que eles precisavam de um milagre. Eles empataram em 1-1 com o Independente Del Valle e perderam no agregado por 5-1 e foram eliminados da competição. O Diniz ele até comentou, né, na coletiva que o Vasco teve muitas oportunidades. Eu particularmente não assisti o jogo, mas eu assisti um pedaço da coletiva do Diniz, ele comentando, né, que o Vasco teve muitas chances no primeiro tempo, poderia ter revertido o placar da ida no primeiro tempo ainda, apesar de ter sido um placar bem elástico. Eu não vou citar o que o Diniz falou lá quando a torcida organizada entrou lá para poder conversar com os jogadores, né? Conversar. Mas, cara, se o próprio técnico do time reconhece que o time tá mal há um bom tempo, o time do Vasco também não tem dinheiro. O transfer banner caiu agora do Vasco. O Vasco não estava podendo contratar, mas conseguiu um recurso para poder inscrever, né, novos jogadores no time. Mas falta dinheiro, cara. E não é só o Vasco. Quando eu falo do Fluminense precisar de reforço, beleza, o Fluminense tem dinheiro e tal. Só que o Fluminense não vai poder usar todo o dinheiro só para contratação. O Fluminense tem dívidas e tal. E o Vasco, mais ainda. Então, o Vasco, eu acho que dos cariocas eu preciso mais de reforços, porque é um elenco que a gente não consegue. Eu não consigo observar, imagino que a torcida também, uma melhora ainda nesse ano com esse elenco que o Vasco possui atualmente. Precisa, sim, de reforços. É um elenco muito pontuais, limitado. Muito limitado. E o esquema de jogo do Diniz precisa de jogadores com capacidade técnica acima da média. O Fluminense de 23 só encaixou por isso. Porque vários jogadores ali, ele conseguiu elevar o potencial deles se não ao máximo, bem perto. O próprio Ganso agora, pós-Libertadores, o que ele está fazendo? Nada. Então, o esquema do Diniz precisa disso. Se o Vasco não contratar, vai ficar na mesma situação de Fluminense e de talvez Botafogo. Ali meio de tabela e se não abrir o olho, vai caminhar junto com o Santos, o Sport, que está com 4 pontos em 14 jogos, empatou com o Vitória 2-2 sofrido agora. O Vitória começou ganhando, o Sport empatou, 5 minutos depois tomou o segundo gol do Vitória, mas conseguiu buscar um empate. Mas o Sport é uma situação muito crítica. A gente pode tentar trazer uma comparação com aquele Fluminense de 2009, né? Depois de 2009 não tem como não comparar qualquer time que está caindo com aquele Fluminense. Sim. Mas é uma missão muito, muito, muito quase impossível. Não, pra mim o Sport é sim o primeiro rebaixado do Brasileirão, não só pelo futebol que eles apresentaram nesse campeonato, mas também por conta da matemática, né? Se você conseguiu apenas 4 pontos em 14 rodadas, é muito difícil você conseguir chegar no primeiro fora da zona, que no momento é o Vasco, que tá com 14 pontos. São 10 pontos de diferença que você vai ter que buscar contra times que também estão brigando por esses pontos, né? Tá todo mundo querendo ganhar, todo mundo querendo subir na tabela, todo mundo querendo arranjar mais um dinheirinho, uma classificação para um campeonato internacional e tal. E o Sport tá brigando só para não cair. Então, eu acho que é o primeiro rebaixado do campeonato. Mas assim, falando um pouco também do resto do Z4, o Santos, o Juventude e o Fortaleza também estão muito ruins. O Santos principalmente, né? Que agora com a volta do Neymar não consegue apresentar um futebol satisfatório. Tem até boas peças, tem bons jogadores além do Neymar, né? Que quando quer consegue sim, ainda desempenhar um bom papel. Não é aquele craque absurdo que a gente estava acostumado a ver em outros times, como no Barcelona, mas ainda assim é um jogador acima da média. O Santos simplesmente não consegue jogar futebol de maneira satisfatória. Parece que não vai conseguir jogar no decorrer do campeonato. Cara, eu acho que um ponto que você comentou, eu acho que é uma coisa que meio que define a situação do Neymar hoje no Santos. Você falou que o Neymar, quando quer, ele pode fazer a diferença. Eu já acho que ele quer, mas ele não consegue mais fazer a diferença. Por causa do histórico da carreira dele, as decisões que ele tomou ao longo da carreira, e porque também não dá pra ele fazer nada sozinho. Não adianta. Ele pode jogar o auge dele. Se ele for jogar sozinho, se o time do Santos não acompanhar ele no mínimo, não vai dar certo. Teve vários lances do ataque do Santos que, beleza, ele reclamou, principalmente porque não tocaram pra ele. Mas ele estava bem posicionado. Então, o Santos, se não abrir o olho agora, não vai dar tempo de se recuperar, porque já é o primeiro da zona, o primeiro dentro da zona, tá com 14 pontos. Igual o Vasco, mas os times de cima, que São Paulo, a gente espera que o São Paulo vai se recuperar, vai subir. O Grêmio, apesar de também estar bem na merda, também pode tentar uma arrancada, também tem. A gente imagina que vai ter uma arrancada assim. Inter e Corinthians estão acima, esses times, eu imagino que não vão terminar o campeonato brigando para cair. A briga ali é Santos, Juventude, Fortaleza, que também agora está com o Paiva tentando mudar essa realidade que o
Voivoda o Voivoda deixou lá. Pra mim a briga é essa, é Santos, Juventude, Fortaleza Esporte, o Vitória também tem que abrir o olho. Então, galera, esse foi mais um vídeo aqui no canal Lanterna. A gente quer explicar de novo que não tivemos os vídeos nas últimas semanas por conta do nosso final de período, mas agora a gente vai engatar aí uma sequência talvez um pouco melhor. Se você gostou do conteúdo, você curte, comenta e compartilha com seus amigos pra gente conseguir mais alcance e conseguir crescer aqui com o canal. E é isso aí, valeu e até a próxima.